Organizações híbridas. Capítulo 8. Página 153. Livro Gestão de Alta Performance. Autor Andrew Grove, ex-CEO da Intel. Leitor Luiz Fernando Fontana. Data 3/3/2024. O que aconteceu na fábrica de café da manhã deve acontecer ou já aconteceu em toda a organização razoavelmente grande. A maioria dos gestores de nível intermediário administra departamentos que fazem parte de uma organização maior. As caixas pretas que eles supervisionam estão conectadas a outras caixas pretas, da mesma maneira que as fábricas de café da manhã são conectadas entre si à sede. Vamos dar uma olhada mais detalhada no que acontece em uma organização composta de unidades menores. Embora a maioria das organizações seja mista, elas podem ter dois formatos básicos. Um totalmente orientado à missão e um totalmente funcional. A fábrica de café da manhã poderia ser organizada em um desses formatos, como ilustrado na próxima página. Na organização orientada à missão, o A, que é completamente descentralizado, cada unidade de negócio individual cumpre uma missão com pouca interligação com outras unidades. Nesse caso, cada fábrica de café da manhã é responsável por todos os elementos de sua operação, decidir sua própria localização e construir seu próprio edifício, elaborar o próprio merchandising, contratar e manter seu próprio pessoal e fazer as próprias compras. Feito tudo isso, cada filial envia demonstrativos financeiros mensais à sede da empresa. No outro extremo, temos a organização totalmente funcional. A organização B, que é completamente centralizada. Em uma fábrica de café da manhã configurada dessa maneira, o departamento de marketing é responsável pela promoção e divulgação de produtos em todos os locais. O pessoal de RH contrata e demite e avalia o pessoal em todas as filiais e assim por diante. Vamos tentar descrever aqui o organograma da fábrica A. Em cima tem uma sede corporativa. Abaixo dessa sede corporativa existe uma sede da região Noroeste, Sudoeste, Nordeste e Sudeste. O exemplo dado: abaixo da fábrica da região Noroeste tem vários departamentos. Cada filial da fábrica de café da manhã é responsável por todos os elementos de sua operação. Na B, a sede corporativa, que está acima, é responsável pelo marketing, pelo RH, imóveis e construção, compras e pelo financeiro. Os departamentos são responsáveis por suas respectivas atividades para todas as filiais. A rede de fábrica Café da Manhã, organizada no formato totalmente orientado à missão e no formato... A rede de fábrica de café da manhã, organizada no formato totalmente orientado à missão, é o exemplo A. E no formato totalmente funcional é no formato B. O desejo de dar a cada gestor de filial a autonomia para adaptar-se às condições locais nos aproxima de uma organização orientada à missão.
Mas o desejo igualmente válido de nos beneficiar da economia de escala e aumentar a alavancagem da expertise de cada área operacional por toda a operação ou por toda a corporação nos levaria a uma organização funcional. No mundo real, naturalmente procuramos um meio termo entre esses dois extremos. Eu acredito que é a melhor versão, porque da mesma forma que uma filial pode ter alguém, ou um setor ter alguém muito inteligente, no outro pode ser inteligente e competente, não só inteligente. No outro setor pode ter alguém que não é tão competente e nem tão inteligente. E ele dependa mais da ajuda, vamos assim dizer, da central ou de outras lideranças, tá? Que possam orientá-lo. Então, voltando ao texto, ele está dizendo aqui: a busca do equilíbrio correto tem sido uma fonte de preocupação para os gestores há muito tempo. O melhor dos dois mundos. Alfred Sloan resumiu décadas de experiência na General Motors dizendo: uma boa gestão fundamenta-se na harmonia entre a centralização e a descentralização. Ou, em outras palavras, em um malabarismo para obter a melhor combinação de capacidade de resposta e alavancagem. Vamos dar uma olhada no formato organizacional da Intel, conforme mostrado abaixo. A Intel tem uma organização híbrida, ou seja, seu formato resulta de uma mistura de divisões de negócios orientadas à missão e grupos funcionais. É mais ou menos como eu imagino que qualquer exército seja organizado. As divisões de negócios são como as unidades de combate individuais, que recebem recursos como cobertores, salários, apoio aéreo e informações relevantes das organizações funcionais que fornecem esses serviços a todas as unidades de combate. Como as unidades individuais não precisam manter os próprios grupos de apoio, elas podem se concentrar em uma missão específica, como conquistar um território em uma batalha. E, para isso, cada unidade recebe toda a liberdade de ação e independência necessárias. Sede corporativa. Abaixo dela está as vendas, a produção, o desenvolvimento tecnológico, a administração das unidades funcionais. Também abaixo da sede corporativa, grupo de componentes, grupo de microcomputadores, grupo de sistemas. Isso tudo é uma unidade de negócio. A Intel é uma organização híbrida que tenta obter a melhor combinação de capacidade de resposta e alavancagem. Os grupos funcionais podem ser vistos como fornecedores internos. Vejamos o exemplo de uma organização de vendas. Embora muitas empresas empreguem representantes de vendas terceirizados, podemos presumir que um grupo interno pode fornecer o mesmo serviço a custo mais baixo e com maior capacidade de resposta. Da mesma forma, as divisões de produção, finanças ou processamento de dados podem ser consideradas grupos funcionais, que, como fornecedores internos, prestam serviços a todas as unidades de negócio. Cerca de 2/3 dos funcionários da Intel trabalham nas unidades funcionais, o que demonstra sua enorme importância para a empresa. Quais as vantagens de organizar uma parcela tão grande da empresa em grupos funcionais? A primeira são as economias de escala, que podem ser obtidas. Vejamos o caso do processamento informatizado de dados. Equipamentos de informática complexos são caríssimos e a capacidade de grandes computadores pode ser atingida com mais eficácia se for compartilhada entre todas as unidades de negócio. Se cada unidade tivesse o próprio sistema, os equipamentos caríssimos ficariam ociosos a maior parte do tempo. Outra vantagem importante é que os recursos podem ser transferidos
e realocados de acordo com as mudanças nas prioridades da corporação. Por exemplo, como a divisão de produção tem uma organização funcional, podemos alterar o mix de produtos fabricados para atender às necessidades observadas pela corporação como um todo. Se cada unidade de negócio se encarregasse da própria operação de produção, transferir a capacidade de uma unidade a outra seria um exercício complexo e trabalhoso. E a vantagem é que o conhecimento dos especialistas, os gestores detentores de know-how, como os engenheiros de pesquisa que trabalham no desenvolvimento tecnológico, pode ser aplicado em toda a corporação, proporcionando uma enorme alavancagem ao conhecimento e ao trabalho desses profissionais. Por fim, os grupos funcionais da Intel permitem que as unidades de negócio se concentrem em dominar suas operações específicas, em vez de se preocupar com os computadores, produção, tecnologia e etc. Contar com uma parcela tão grande da Intel organizada em unidades funcionais também tem suas desvantagens. A maior delas é a sobrecarga de informações que atingem um grupo funcional, quando ele deve atender às demandas de diversas e numerosas unidades de negócio. Até a tarefa de transmitir as necessidades e demandas muitas vezes se torna bastante difícil. Uma unidade de negócios precisa passar por várias camadas de gestão para influenciar o processo decisório de um grupo funcional. Esse problema fica muito claro nas negociações para obter os recursos centralizados e limitados da corporação, seja capacidade de produção, tempo de usar um computador ou espaço em um prédio. E, não raro, a negociação se transforma em uma competição intensa e aberta entre as unidades de negócio pelos recursos controlados pelos grupos funcionais. Hoje a leitura vai ser um pouquinho complexa, né? Além dos cachorros, os passarinhos, alguns carros que por aqui estão passando, ainda um alarme dispara aqui por perto. Mas não vai ter outro jeito, isso eu não tenho controle. Vamos tentar seguir por aqui e torcer para que o alarme seja desligado em breve. E não raro a negociação se transforma em uma competição intensa e aberta entre outras unidades de negócio pelos recursos controlados pelos grupos funcionais. A moral da história aqui é que tanto as negociações quanto a competição desperdiçam tempo e energia, porque nenhuma contribui para o output ou interesses da empresa. Quais são algumas das vantagens de organizar grande parte de uma empresa no formato orientado à missão? Só há uma vantagem. As unidades individuais podem manter-se alinhadas com as necessidades de suas áreas de negócio ou de produto, ajustar-se rapidamente quando essas necessidades mudam. E é isso. Todas as demais considerações favorecem o tipo de organização funcional. Mas o negócio de qualquer empresa requer reagir às demandas e necessidades de seu ambiente. E a necessidade de reação é tão importante que sempre leva ao reagrupamento de uma boa parte de qualquer organização em unidades orientadas à missão. Inúmeros gestores tentam encontrar a melhor combinação das duas formas organizacionais, e não é diferente na Intel, incluindo gestores sêniores e as centenas de gestores de nível intermediário, que de tempos em tempos tentam melhorar a organização dos grupos sob sua supervisão.
No entanto, por mais que analisemos possíveis formatos organizacionais, sempre concluímos que, simplesmente, não temos como escapar da estrutura organização híbrida. Por isso, a Intel é organizada dessa forma hoje. Para aprofundar meu argumento de que as organizações híbridas são inevitáveis, veja um comunicado da imprensa que li um dia desses. Os periódicos semanais do setor incluem dezenas desses comunicados, e este foi reproduzido aqui apenas com nomes alterados. Realinhamento da ABC Technologies, Santa Clara, Califórnia. A ABC Technologies, uma empresa presente há 3 anos no mercado, se reorganizou em 3 divisões de produtos. O diretor-geral e vice-presidente da subdivisão de Supersistemas é Ted Anderson, que atuava como vice-presidente e diretor de engenharia. Além de ter sido o fundador da empresa, o diretor-geral e vice-presidente da subdivisão de Ultrasistemas é o William Smith, que atuava como vice-presidente de venda e marketing. O diretor-geral e vice-presidente da divisão de hipersistemas é Robert Miller, que atuava como diretor de design de produtos. Os 3 diretores de divisão se reportam ao presidente e CEO da ABC ou ABC Technologies, Samuel Simon. As divisões se encarregarão do marketing e do desenvolvimento de produtos, enquanto as vendas e produção ficarão a cargo do nível corporativo sob o comando do recém-nomeado vice-presidente de vendas, Albert Abel, e do vice-presidente de produção, William Weary. Este é o comunicado publicado, imagino eu, num jornal, talvez. Observe como a mudança segue o padrão que descrevemos e analisamos. A empresa cresceu em uma linha de produtos, aumentou, multiplicando assim o número de fatores que precisavam ser monitorados. Passou a fazer cada vez mais sentido criar uma organização voltada a cada linha de produto. Daí, as 3 divisões de produtos. Mas como o comunicado de imprensa sugere as principais organizações funcionais da ABC Technologies, como vendas e produção, permanecem centralizadas e se voltarão a atender as 3 organizações orientadas à missão. Nesse ponto de propor a lei de Grove, todas as grandes organizações com objetivo de negócios em comum acabam com um formato organizacional híbrido. A fábrica de café da manhã. Um exército, a Intel e a ABC Technologies são bons exemplos nisso. Mas, praticamente, todas as grandes empresas ou todos os empreendimentos que conheço são organizados de forma híbrida. Vejamos o exemplo de uma instituição de ensino superior na qual encontramos departamentos individuais orientados à missão, como matemática, letras, engenharia e etc. E departamentos administrativos compostos de RH, segurança e serviços de biblioteca, cuja tarefa é fornecer os recursos compartilhados dos quais cada departamento precisa para funcionar. Outro exemplo bastante diferente de formato híbrido pode ser encontrado na organização sem fins lucrativos Junior Achievement. Junior Achievement. Acho que é assim que
pronuncia. Em português está escrito achievemente. Nela, cada divisão administra o próprio negócio, sendo que cada uma decide qual produto vender. Vende de fato o produto e mantém todos os aspectos do negócio. Por outro lado, a organização como um todo controla a maneira como divisões devem atingir seus objetivos, ou seja, o modo como elas devem ser estruturadas, a documentação necessária e as recompensas pelo sucesso de uma operação. A adoção do formato organizacional híbrido não depende necessariamente do tamanho de uma empresa ou atividade. Por exemplo, tenho um amigo que é advogado e trabalha em um escritório de porte médio. Ele me contou como o escritório tentou resolver os problemas e conflitos que ele e seus colegas estavam tendo com recursos compartilhados, como a equipe de assistentes e o espaço no escritório. Eles acabaram formando um comitê executivo que não interferia no trabalho jurídico, entre parênteses, orientado à missão, dos advogados individuais, mas se encarregaria da aquisição e da alocação dos recursos compartilhados. Esse é um exemplo de uma pequena operação que acabou adotando o formato organizacional híbrido. Quais são as exceções à universalidade das organizações híbridas? Só me vem em mente os conglomerados, em geral, organizados em um formato totalmente orientado à missão, porque eles são uma exceção à nossa regra, porque eles têm um objetivo de negócios compartilhado. Nesse caso, todas as várias divisões ou empresas são independentes e não têm nenhuma relação entre si da demonstração de resultados do conglomerado. No entanto, é bem provável que cada unidade de negócio do conglomerado adote uma organização híbrida. E é claro que não existe organização híbrida igual a outra, devido ao número infinito de pontos entre dois extremos hipotéticos, do formato totalmente funcional e do formato totalmente orientado à missão. Tanto que uma única organização pode muito bem oscilar entre dois extremos. Um movimento que deve resultar de fatores práticos. Por exemplo, uma empresa com um sistema informatizado inadequado adquire um novo sistema mais potente, que possibilita uma economia de escala centralizada. Por outro lado, uma empresa substitui um computador grande por computadores pequenos e baratos, que podem ser facilmente instalados em várias unidades orientadas à missão, sem incorrer em perda da economia de escala. É assim que uma empresa pode adaptar-se. Mas o fator mais importante deve ser o seguinte: a oscilação entre os dois tipos de organização pode e deve ocorrer para corresponder aos estilos e habilidades operacionais dos gestores responsáveis pelas únicas ou pelas unidades individuais. Como já vimos mais cedo ou mais tarde, todas as empresas razoavelmente grandes enfrentarão problemas inerentes ao funcionamento de uma organização híbrida. A tarefa mais importante que essa organização precisa realizar é a alocação ideal e no melhor momento de seus recursos, a resolução eficiente dos conflitos decorrentes para essa alocação. Pode ser um problema extremamente complexo, mas a solução certamente não é disponibilizar alocadores trabalhando em algum escritório central. Na verdade, o exemplo mais flagrante de ineficiência que já vi ocorreu alguns anos atrás na Hungria, onde eu morava e aonde o governo de economia centralizada
decidia quais bens e produtos seriam produzidos, quando e onde. Esse planejamento se baseava em argumentos concretos, mas, na prática, as decisões do governo húngaro, em geral, ficavam muito aquém das necessidades reais dos consumidores. Eu era um fotógrafo amador na Hungria. No inverno, quando eu precisava do filme fotográfico de alto contraste, era impossível encontrar para comprar. No verão, porém, os lojistas ficavam até o pescoço com o produto que era difícil encontrar filme comum. Ano após ano, o processo decisório era tão ruim que o governo chegava a ser incapaz de reagir a mudanças absolutamente previsíveis na demanda. Na nossa cultura de negócios, a alocação de recursos compartilhados e a conciliação das necessidades e interesses conflitantes das unidades de negócio independentes teoricamente constitui uma função de gestão corporativa. Só que um processo decisório centralizado não dá conta de todas as decisões envolvidas. Se a Intel tentasse resolver todos os conflitos e alocasse todos os recursos no topo, não demoraria para ficarmos como um órgão público que dirigia a economia húngara. O melhor é deixar esse tipo de decisão à média gestão. Em qualquer empresa, os gestores são, em primeiro lugar, numerosos o suficiente para cobrir as operações da empresa toda. Em segundo lugar, atuam próximos ao problema, no qual estamos falando, ou seja, gerar recursos internos e consumir esses recursos. Para os gestores de nível intermediário terem sucesso nessa tarefa de alta alavancagem, são necessárias duas coisas. Para começar, eles devem aceitar a inevitabilidade do formato organizacional híbrido e ajustar-se a ele. Segundo lugar, devem desenvolver e dominar a prática de gestão de uma organização híbrida. Esse é o chamado duplo reporte, tema do nosso próximo capítulo. Bom, terminamos o capítulo 8. Dificilmente eu conseguiria aqui, em poucas palavras, resumir esse capítulo 8 e explicar bem aqui o que eu acabei de ler, pois para mim esse assunto é bastante complexo, orientado à missão ou no formato funcional, né? Então, o que eu acabei de concluir é que a melhor orientação é a híbrida. Eu confesso que eu tinha me esquecido dessa parte do livro, quando ele fala do tempo que ele ainda morava na Hungria. E o governo decidia o que era para ser produzido ou não. Isso me entristece, me entristeceu na época, porque no Brasil a gente está caminhando para algo... O governo está tentando conduzir para algo parecido, dizendo o que é bom para nós e o que não é bom. Não querendo entrar na parte política, vale alentar aqui que quem está longe do que está acontecendo no dia a dia, fica difícil tomar uma decisão bastante assertiva. O CEO, o presidente, o fundador, ou líder bastante competente, que está longe do problema, principalmente numa empresa grande, não é o caso da
na nossa empresa, a Injeta Plástico, tá? Que tem pouco mais de 20 funcionários, ele pode não saber exatamente o que está acontecendo e tomar uma decisão equivocada. E esse número vai aumentando conforme a empresa vai crescendo. Então, a gestão híbrida e as decisões por pessoas realmente competentes, contando às vezes só apenas com o apoio do líder dele, pode ser mais assertiva porque a pessoa está vendo o que está acontecendo ali no dia a dia, conhece o colaborador que está causando o problema ou a solução. Então, a decisão para a parte híbrida, algumas coisas centralizadas na alta direção e outras centralizadas nas pessoas que estão vivendo o dia a dia. E aí eu estou vendo que eu já estou me complicando aqui, porque realmente esse tema é bem complexo. Ok? Mas vale a reflexão, de repente a releitura por parte de cada um, ou espero que vocês não estejam tendo as mesmas dúvidas do que eu. Beleza? Chegamos ao final da página 161 e o duplo reporte é o tema do capítulo 9, tá? Que vai recomeçar na página 163. E lembrando que nós passamos da metade do livro. Então, mais algumas leituras aqui e nós vamos finalizar a leitura. Ok? Aí vai restar o estudo do livro e colocar as ações aprendidas aqui em prática dentro de nossa organização ou das organizações de quem eventualmente acompanhar na sequência. Beleza? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.